Sejam muito bem-vindas! Essa é a nossa primeira aula do aquecimento para a jornada Vivências da SOP. Lembrando que a jornada vai acontecer na próxima semana, no dia 30, segunda-feira, ao dia 1º de junho. É 100% online, 100% gratuito e lá eu vou te ensinar como vencer a SOP em 30 dias. Vencer os sintomas da SOP em 30 dias, tá? Se você não se inscreveu ainda, faça o favor de se inscrever, tem link na minha bio. E para quem não me conhece, tá chegando aí, tem muita gente nova chegando. Eu sou Elisângela Delfino, sou nutricionista ortomolecular. E hoje o tema do nosso aquecimento é por que a SOP não é uma doença ginecológica ou dos ovários. Pasmem, essa síndrome dos ovários policísticos não tem nada a ver com o seu ovário. Então, gente, muito boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Já vamos dar início agora ao nosso conteúdo. Vamos lá. Você sabia que a SOP não é uma doença dos ovários? Embora o nome, síndrome dos ovários policísticos, a gente fica pensando que é só uma condição dos ovários, que é só um problema no meu ovário. Mas não é por aí. Então, quero te ensinar o que é esse tal dessa síndrome dos ovários policísticos. Fica aí comigo até o final, porque no final dessa live eu vou te mostrar os 3 passos que você já precisa começar hoje para começar a controlar a SOP, ok? Então, vamos lá. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a SOP não é uma doença ginecológica. Mas o que acontece? A mulher costuma procurar a ajuda ginecológica, chega lá no ginecologista e fala: eu tô com acne, meu ciclo menstrual tá todo irregular, eu tenho muito pelo. Então, erroneamente é tratada lá com anticoncepcional. Então, vamos entender um pouco o que é a síndrome do ovário policístico e somente os cistos nos ovários. Existe essa diferença, tá? Por isso que existe essa confusão. Então, os cistos nos ovários, eles são comuns. Qualquer mulher pode ter, e eu até escrevi aqui assim, o cisto no ovário e SOP são coisas totalmente diferentes. Então, quem tem cistos nos ovários policísticos, às vezes não tem a SOP, porque os cistos nos ovários são apenas um dos sintomas dessa síndrome dos ovários policísticos. Então, tem muitas mulheres que têm só cistos nos ovários, mas não é a síndrome, tá? E quem tem a síndrome pode ter cistos nos ovários, tá? Mas não é regra. Tem mulher que tem síndrome dos ovários policísticos sem cistos nos ovários, tá? E deixa eu lembrar de outra coisa aqui para comentar com vocês. Sobre os sintomas, você que chegou aí que acha que tem a SOP, não tem diagnóstico, vamos lembrar. Quais são os sintomas da síndrome dos ovários policísticos? Acne, queda de cabelo, ciclos menstruais irregulares, Você tem muita fadiga, muito cansaço, muita falta de energia, vontade de comer doce, vontade de comer carboidrato. Você tem queda de cabelo demais, seu cabelo tá ralinho, tá sempre caindo. Então, esses são os sintomas da síndrome dos ovários policísticos. E agora a gente vai entender por que é uma questão endócrina e não ginecológica. Ô Elisângela, o que é endócrina? Uma síndrome endócrina, ela é hormonal. Então, não tem só a ver com o cisto que está lá no seu ovário, não. Ela é uma doença, uma condição hormonal. E eu quero te falar 2 hormônios muito importantes aqui para você ficar atento durante toda essa aula. Você vai ouvir falar dos 2. Testosterona e insulina são os 2 hormônios responsáveis aí por essa bagunça da síndrome dos ovários policísticos, tá? E aí vamos prestar atenção um pouco mais sobre como que acontece essa desordem hormonal. Quando eu falar endócrina, é hormonal, tá? Endócrino é também um termo relacionado ao hormonal.
Então, como que surge essa desordem endócrina no seu corpo, tá? Não é os seus ovários que fizeram essa confusão toda, não. E essa condição hormonal já estava no seu corpo e os ovários só apareceram cistos lá por conta dessa confusão hormonal, tá bom? Então vamos lá, cistos nos ovários e síndrome dos ovários policísticos são diferentes. Cistos nos ovários, ovários micropolicísticos, toda mulher pode ter, tá? Inclusive algumas mulheres acham que tem a síndrome dos ovários policísticos, mas elas só têm os cistos nos ovários. O que é o cisto no ovário? Quando o oócito vai liberar na ovulação, lá, o corpo lúteo vai liberar o ócito lá na ovulação, ele fica o corpo lúteo lá dentro do ovário. E aí aparece no ultrassom aquele cisto no ovário. Mas aquele cisto ele é absorvido pelo corpo, não oferece nenhum risco e some. Agora, os ovários policísticos, quando ele é dessa disfunção hormonal, esses ovários vão ter até um volume maior. O seu ovário vai ficar com o volume aumentado e vai ter muitos cistos. Então, vamos começar pelo primeiro hormônio que eu quero que você entenda que está relacionado à síndrome dos ovários policísticos. É a insulina. A base desse problema da síndrome dos ovários policísticos é a resistência à insulina. O que acontece? Por isso que eu falei que a síndrome dos ovários policísticos não é uma condição somente do seu ovário, lá do seu útero. Ela afeta o seu corpo inteiro, do fio de cabelo até o dedão do pé, a unha do dedão do pé. Sabe por quê? Todas as suas células precisam de energia. Todas as suas células precisam ser alimentadas. E para que as suas células sejam alimentadas, tenham energia, elas precisam de insulina. Pescou aí? Porque não tem nada a ver com o seu ovário? Pescou porque que você não tem um problema ginecológico se você tem a SOP? Você está com um problema que é sistêmico, afeta todo o seu corpo, porque todas as células precisam de energia. Para que todas as células recebam energia, elas precisam de insulina. E aí o que acontece? A insulina é que torna capaz, traz a capacidade da célula se abrir para receber a glicose, que é a energia, é o combustível da nossa célula. E aí nós que somos as mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, o que acontece nessas nossas células? Nós temos uma resistência à insulina. Não é com um volume normal de insulina que a nossa célula se abre para receber energia. Então isso faz com que o nosso corpo tenha que produzir mais especificamente o pâncreas, que produz a insulina, tenha que produzir um volume muito exagerado de insulina para que as nossas células, lá do dedinho mindinho, lá da língua, do olho, do couro cabeludo, né, do intestino, do coração, para elas receberem energia, elas precisam de muita insulina, uma bomba de insulina. E aí o seu pâncreas a vida inteira tá lá esguichando insulina no seu corpo para essas células suas receberem insulina. Daí vem aqueles sintomas comuns da SOP, que é falta de energia, um cansaço sem fim, uma fadiga, parece que você correu uma maratona, você acabou de acordar. Suas células precisam de energia, mas não recebe energia com pouca quantidade de insulina. Precisa de insulina demais, tá? E aí é o que acontece. Como o seu corpo tem que produzir muita insulina para que as suas células recebam essa energia, o nosso pâncreas, que é o que fabrica essa insulina, ele vai ficando estressado. E aí você pode pensar assim, Elisângela, mas a minha insulina é normal. A minha também é normal. A insulina de toda mulher com síndrome do ovário policístico, ela fica
muitos anos normal, 90, 91, e os médicos, que linda sua insulina, a sua glicemia tá ótima, sua glicemia tá maravilhosa, mas é muito raro um médico pedir insulina basal, que é o problema que tá escondido aí a vida inteira. Aí a insulina basal dessa mulher tá altíssima, acima de 7, tá? Acima de 7 é uma insulina elevada. E aí essa mulher com a síndrome dos ovários policísticos, ela faz exames de rotina que dosa somente a glicemia, né? Faz glicemia de jejum, a insulina tá ótima. Faz hemoglobina glicada, que é a glicemia média dos últimos 3 meses, dá normal. Mas às custas do pâncreas trabalhando igual um condenado, coitado. Coitado do seu pâncreas, coitado do meu pâncreas. E aí ele tá lá louco produzindo insulina, doidado, e você achando que você não tem nada, mas a sua insulina tá alta no seu corpo. Enquanto isso, que você não sabe que é a sua insulina que tá alta, você vai caçando outros tratamentos. Então vamos pensar aqui, existe um outro hormônio que eu falei com vocês aí para poder anotar, que eu ia falar sobre ele, que é a testosterona, que também está envolvida na síndrome dos ovários policísticos. A testosterona é um hormônio que ele é predominante nos homens. É a testosterona. Como saber a taxa de insulina? Exames laboratoriais. O seu médico tem que pedir insulina basal para dosar, tá bom? Em jejum, você vai fazer insulina basal. Então vamos lá, a testosterona, gente, é um hormônio que está mais presente no homem e menos presente na mulher. Com a síndrome dos ovários policísticos, a gente tem hiperandrogenismo, que significa que a gente tem uma produção elevada de testosterona. A mulher passa a ter muito hormônio masculino, que faz com que ela passe a apresentar características secundárias dos homens. Por exemplo, pele muito oleosa. É uma mulher que tem muita tendência à acne, principalmente no rosto, nas costas, no pescoço, nesta região aqui que é comum no homem, tá? Essa mulher também apresenta queda de cabelo, calvície, alopécia, o cabelo começa a cair nas entradinhas, assim, ó, começa o cabelo cair, ficar ralinho, cair o bulbo. Elisângela, mas isso aqui não o meu cabelo caiu, mas é porque eu fiz luzes. Não, esse não é o tipo de queda de cabelo que eu tô falando. A queda de cabelo que eu tô falando é aquele quando o bulbo sai, aquela bolinha que fica na raiz do cabelo, ela sai, tá? Essa é a característica dessa queda de cabelo. Elisa, vai deixar a live salva? Ainda tô trabalhando. Gente, eu vou deixar essa live salva porque ela tá muito boa. Vou deixar salva pra você ver depois, tá? E aí, gente, vamos continuando aqui. Essa testosterona alta vai fazer todas essas desordens na mulher. E aí a mulher passa a ter pelo, acne. E aí ela começa a ter esses problemas, né, de autoestima. E na maioria das vezes, o que acontece? Aconteceu comigo, tá? A gente procura o ginecologista porque a gente fala assim: olha, minha menstruação tá irregular. Tem mês que eu menstruo, tem mês que não, tem mês que meu ciclo dura 40 dias, tem mês que ele vem com 28, tem mês que é com 20, é toda bagunçada a minha menstruação. E eu tô com o rosto cheio de acne, é hormonal, então eu quero fazer um tratamento. E erroneamente, este ginecologista que você procurou erroneamente também, que não é o ginecologista que vai fazer isso, alguns até têm especialização, trabalham nessa área, mas não é o caso. Esse profissional muitas vezes vai te passar um anticoncepcional para tratar estes problemas de ciclo menstrual irregular, acne, pelo, queda de cabelo. Ele vai falar o quê? Você pode resolver isso com anticoncepcional. Gente, o que é o anticoncepcional? Quero te explicar por que o anticoncepcional não vai resolver o seu problema. Primeiro, por quê? O anticoncepcional não vai resolver o problema da resistência à insulina que eu te falei. Que a resistência à insulina, ela afeta o seu corpo de forma sistêmica, lá do seu
couro cabeludo até a sua unha lá do mindinho. Todas as suas células precisam de energia e todas as suas células vão precisar de insulina. A SOP é de base a resistência à insulina. O anticoncepcional não vai mexer com isso. Sabe o que o anticoncepcional vai fazer? Escuta só. O anticoncepcional é um hormônio sintético. Pode ser estradiol, estrogênio, progesterona. O que esse hormônio vai fazer no seu corpo? Ele vai regular a menstruação. Eu com anticoncepcional eu consigo menstruar. Mentira! Anticoncepcional não deixa você menstruar. O que você tem de sanguinho que desce lá não é menstruação. Se você está usando anticoncepcional, o sanguinho que desce não é menstruação. Aquilo chama sangramento de privação hormonal. Você tá lá comendo todo dia um hormônio sintético. Vai comer o hormônio sintético, que é o anticoncepcional, todo dia. Aí você come todo dia esse anticoncepcional. Aí tem uma pausa de 7 dias, certo? Você para de comer esse hormônio. Para de tomar esse anticoncepcional. O seu corpo, pela privação desses hormônios, vai fazer descer aquele sanguinho ali do endométrio. Mas aquilo não é uma menstruação, tá? Então, o seu corpo está simulando, está fingindo uma menstruação para você. E a causa desse ciclo menstrual irregular, que é a dificuldade em ovular, porque a resistência à insulina tá alta, porque a resistência à insulina tá alta, não deixa você ovular, tá? E aí, isso que vai fazer com que você tenha essa menstruação de mentirinha usando o anticoncepcional. Mas ele melhora a acne. Lógico, gente. Ele faz com que esses hormônios femininos sintéticos estejam mais altos. Aí, lógico que você vai dar uma controlada no rosto, mas não vai tratar o problema. O problema tá nesses dois hormônios aí. Ao primeiro momento que você deixar de usar o anticoncepcional, a SOP vai estar lá, ó, guardadinha, ó. Quando você tá usando anticoncepcional, é a mesma coisa de você pegar a SOP, guardar ela num potinho assim, ó, e deixar lá de lado assim. A hora que você parar o anticoncepcional, ela vai fazer isso aqui, ó, em você, ó, vai derrubar tudo em você. Que aconteceu comigo, viu? Aí, o que acontece? Você fica tratando com o anticoncepcional para ficar com o rosto limpinho, voltar a menstruar, de mentirinha, que você acha que é de verdade, mas é de mentirinha. Aí você fica usando o anticoncepcional, tipo o meu caso, usar 10 anos o anticoncepcional, com todos esses sintomas, ó, sendo guardados lá nessa xicrinha, tá? Quando você precisar parar o anticoncepcional, por algum motivo, ou porque você quer engravidar, ou porque o anticoncepcional já trouxe outros problemas para você, como trombose, né, a predisposição a câncer de mama, né, deficiências nutricionais, falta de libido, você vai precisar parar esse anticoncepcional. E aí você vai dar de cara com essa xicrinha cheia de problema que você encostou lá do lado, porque você não sabia disso que eu tô te contando aqui agora, tá? Então aí o que acontece? Você usar o anticoncepcional não vai tratar a SOP, porque ele não resolve o problema da testosterona ser produzida em grande quantidade na mulher. E ele não resolve o fato de a resistência à insulina estar predominando em todas as células do seu corpo, certo? Então, quando você tá usando o anticoncepcional, a resistência à insulina continua. Eu preciso que você entenda isso aqui. Se você não gravou mais nada dessa live, eu quero que você anota só isso aqui, ó. Você usando o anticoncepcional, a resistência à insulina continua agindo no seu corpo. A resistência à insulina vai fazendo mês após mês você acumular gordura no fígado. Você acumular gordura na região visceral, entre os seus órgãos. Essa insulina aumentada vai continuar fazendo você ter fadiga, cansaço, preguiça, indisposição para fazer as coisas, falta de ânimo, parece que você está numa depressão profunda, que você não tem energia para fazer nada. É isso que a resistência à insulina continua fazendo com você.
junto com o uso do anticoncepcional. Ela não, o uso do anticoncepcional faz cosquinha, né? A insulina não tá nem aí pra ele, não mexe com nada. E ela continua fazendo os estragos no seu corpo enquanto você tá lá usando o anticoncepcional, tá? Elisângela não sabia disso não, achava que eu tava ótima, tô aqui usando o anticoncepcional, tô toda controlada, não tem cisto no ovário, minha pele tá boa, eu tô menstruando. Minha filha, sai dessa, você tá, ó, juntando nessa xicrinha um monte de problema, pra hora que você precisar parar esse anticoncepcional, você dá de cara com essa xícara cheia de problema pra você se virar. É isso que eu não quero pra você, é o que aconteceu comigo, tá? Então eu não quero isso pra você e eu quero encurtar o seu caminho. Eu quero que você entenda que eu quero que você não passe o que eu passei, tá? De ficar se iludindo achando que você tá toda controlada usando o anticoncepcional. Não tá. Então vamos seguindo aqui, ó. A maioria das mulheres vai fazer o tratamento com anticoncepcional, que vai mascarar os sintomas, porque é um hormônio sintético que ela tá tomando ali, que vai fazer ela menstruar de mentirinha e vai deixar os hormônios femininos mais altos. Não vai regular a resistência à insulina e essa mulher vai adoecendo ano após ano, entendeu? E isso é o que vai fazer com que a mulher desenvolva muito nova diabetes tipo 2, gente. O que vai fazer essa mulher que tem síndrome dos ovários policísticos virar diabética é ela ficar usando anticoncepcional só, achando que ela tratou a SOP e não fazer o tratamento correto, que é endócrino, que é sistêmico, que é o uso do estilo de vida saudável, que é controlar sono, controlar o estresse, controlar a alimentação, a prática de atividade física. Isso aí controla a insulina. Ela tá controlando a SOP usando o anticoncepcional e deixando a insulina escambar o corpo dela, tá? E aí, não sei se você já viu ou se é seu caso, a mulher começa a ter aquele escurecimento assim, ó, dessa parte do pescoço, da axila, que chama acantose nigricans. Essa mulher começa a ter escurecimento da pele. Esse escurecimento da pele, meninas, guerreiras minhas, é a insulina demais no seu corpo tá lotado de insulina. Então ele começa a fazer esse escurecimento. Tem mulher que dá aquela mancha aqui no rosto, assim, ó, nessa parte da bochecha, muitas vezes na testa. Parece um melasma, mas não é um melasma. É um escurecimento aqui na axila, na virilha, fica muito escuro, tá? E isso é característica da resistência à insulina. Isso aí, gente, é o pré-diabético. Então, toda mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, ela pode ter essa resistência à insulina e ela já é pré-diabética. E ela precisa tratar esse pré-diabetes dela, e é isso que é o tratamento. E não o anticoncepcional, porque o anticoncepcional faz ela ter uma vida falsa de controle, tá? E é o menor sinal de parar esse anticoncepcional, o tumulto virá, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem aí, vendo bem, né? A Lívia tá falando que aos 14 anos ela fez o uso, ela descobriu e fez uso do anticoncepcional por mais ou menos uns 10 anos e ela teve trombose. Isso mesmo, teve 2 perdas gestacionais e engordou horrores. Por isso, a gente acha que tá tratando, né, Lívia? Eu também já tratei a SOP com anticoncepcional. Na verdade, eu nem sabia que eu tinha SOP. Quando eu cheguei pra médica e contei o meu caso, que eu tinha, né, acne demais, que eu tinha o meu ciclo menstrual irregular, ela falou: ei, começa a tomar anticoncepcional que você nunca mais vai ter problema com isso. Aí eu fui lá. Então a questão é parar de tomar o anticoncepcional? Será, gente? Na verdade, só parar o anticoncepcional não vai resolver também o problema, mas você vai ter ciência do problema, tá? Você precisa deixar o seu corpo se comportar de forma natural para você começar o tratamento adequado para a SOP. Qual é o tratamento adequado para a SOP? Tá baseado nessa questão sistêmica, tá? Nessa questão endócrina do seu corpo inteiro. Nós não vamos pensar só em ovário, nós vamos pensar nessa insulina alta.
reduzindo os carboidratos. Então agora, para você que ficou aí até esse horário aqui, tá me escutando, já entendeu que a SOP não tem nada a ver com o seu ovário, que o seu útero não é o problema, você não tem que tirar o ovário fora e vai acabar o problema. Tem gente que pergunta isso, nossa, mas a síndrome do ovário policístico, então se eu tirar os meus ovários, já que eu não quero ter filho, vou tirar o ovário, tiro o útero, vai acabar o problema? Não, fia. Porque o seu problema não é seu útero, o seu ovário, ele só tá com cisto porque a sua resistência à insulina tá lá no talo. Então você pode arrancar o ovário, pode arrancar o cisto, pode arrancar o útero inteiro, que o problema vai estar lá. Entendeu? Você continua com essa resistência à insulina. Então, o tratamento tem que ser com a alimentação, suplementação, controle do sono. Os pilares do tratamento da SOP é o que eu vou ensinar lá na jornada Vivências da SOP. Você não pode perder, que é um evento online, 100% online, 100% gratuito, que você precisa fazer sua inscrição se você não fez. Então, vamos lá, gente. Agora eu vou passar para vocês 3 passos para você começar a controlar a SOP desde hoje, tá? Eu separei essas aulas do Esquenta com pequenas mudanças do dia a dia que você pode começar a fazer hoje, a partir de agora. Não vai demandar muito esforço de você, e você já vai começar a controlar a SOP de maneira adequada. Então pega papel e caneta aí, que hoje eu vou dar os 3 primeiros passinhos para você começar a fazer no seu dia a dia para você controlar a SOP. Então anota aí o primeiro passo para você controlar de verdade a SOP. O primeiro deles é você começar a usar uma coisa bem simples, o chá de hortelã. Chazinho de hortelã-pimenta, aquele chazinho de hortelã mesmo. Faz o chazinho com a folhinha de hortelã e toma pelo menos 2 vezes no dia uma xícara desse chazinho de hortelã. Porque hortelã ajuda a diminuir a testosterona. Lembra que eu falei para vocês guardarem o nome de 2 hormônios muito importantes dessa síndrome que é sistêmica, que é do corpo inteiro? Testosterona e insulina. O primeiro passo é você começar a incluir ou nas preparações, num suco, numa salada, ou mesmo um chazinho de hortelã, tá? Segundo passo que você precisa anotar aí é um alimento que vai te ajudar a controlar a glicemia. Controlando a glicemia, você controla a insulina, porque a insulina só fica alta se a sua glicemia estiver muito alta. Por que sua glicemia vai ficar muito alta? Quando você come muito carboidrato. E aí, o que é o alimento agora? Canela. Se você não é tentante ou gestante, você pode incluir canela nas preparações, nos chás, na comida, ou fazer o chá de canela, porque ela é hipoglicemiante, ela diminui a glicemia e, por consequência, a insulina vai ficar mais baixa no seu corpo. O chazinho pode ser sachê? Pode ser sachê, só que na lista de ingredientes você tem que olhar se tem só as folhinhas do chá de hortelã, não pode ter aquelas misturas não, tá? Então, olha que se não tem conservante, um monte de coisa lá. Só tem que ter a folhinha do chá de hortelã desidratado. Terceiro passinho mesmo de bebezinho aí que você vai começar a colocar no seu dia a dia. Evitar, retirar mesmo, gente, açúcar das bebidas. Começar a usar adoçante ou usar sem nada. Elisângela detesta adoçante. Começa a usar o chá, o suco, o café sem açúcar. Retire açúcar das bebidas. Se você começar a tirar açúcar das bebidas, você já vai ter um controle muito maior da insulina. Você vai perceber que sua pele vai melhorar, a queda de cabelo vai melhorar, o ciclo menstrual vai ficar mais regulado. Quem é tentante, não é interessante usar canela, então você pode usar o outro, né, o chazinho de hortelã, e essa indicação que é de você retirar açúcar de todas as bebidas. É o mais fácil, gente, para tirar açúcar das bebidas, é muito mais fácil do que você falar assim, vou parar de comer doce.
É só você pensar assim, ó, eu como doce, mas o meu café é sem açúcar, mas o meu chá é sem açúcar, mas eu tomo refrigerante zero açúcar, eu escolho água com gás nos eventos que eu vou. Então você já vai retirar ali aquela glicose líquida que você tá bebendo, aquela açúcar líquido que você tá bebendo, caloria líquida que você tá pondo pra dentro. Só de você fazer isso já vai te ajudar. A Vanessa tá falando que ela é tentante. Vanessa, você precisa, antes de pensar que você é tentante, pensar em controlar a SOP. Porque uma tentante sem controlar a SOP tá pulando o degrau da escada. E pular os degraus da escada, querer subir muito depressa, pode trazer muita frustração. Porque a SOP, essa resistência à insulina da SOP, se ela não tiver controlada, para você iniciar as tentativas, a chance de você ter perda gestacional, né, é muito grande. Então cuida de você primeiro, alinha seu corpo, alinha esse sistema seu todinho para você conceber, tá? Para você gerar uma nova vida, tá bom, Vanessa? Porque senão você vai ficar, nossa, muito chateada. Eu sei que dói muito, porque você fica frustrada. Mas não é um problema que você precisa ficar apegada nele, ó, solta. Cuida de você, faz essa resistência à insulina baixar. Mesmo que você tenha que falar assim, eu vou dar uma pausa de 2 meses, vou cuidar de mim e depois eu volto a tentar. Vale a pena, porque todo o ciclo que você vai menstruar é aquela tristeza, sendo que às vezes é algo simples para você colocar em prática para reduzir a resistência à insulina. As mulheres com SOP, elas conseguem sim ter gestações saudáveis, só que elas precisam fazer esse pré-gestacional muito bem feito, controlar a resistência à insulina, controlar essa testosterona alta, controlar todos esses níveis para que você consiga ter até ânimo para poder fazer, né, conceber, tá? Então, gente, se vocês ficaram aqui comigo até agora, estou muito feliz. Eu quero que você também comente com suas amigas que você sabe que tem síndrome dos ovários policísticos ou fica reclamando desses sintomas, né? Que é a acne, queda de cabelo, ciclo menstrual irregular, fadiga demais, muito cansaço, muita indisposição, essa pochetinha, gordura abdominal, gordura no fígado. Fala com ela, olha, a Nutri tá fazendo o Esquenta, são lives todos os dias às 20 horas e vai ter a jornada Vivências da SOP. Você precisa participar, o link tá na bio da Nutri. Vai lá e faça inscrição, você não vai perder. A Nutri vai ensinar os pilares do tratamento da SOP, tratamento natural para a SOP em 30 dias, tá? Livinha, o que você perguntou? Alimento para perder barriga. Canela é um bom alimento. E tudo que a gente puder fazer para diminuir a resistência à insulina, a gente consegue diminuir essa gordurinha abdominal. É a gordurinha visceral, essa pochetinha, tá? Lívia, manda pergunta de novo aí que eu não vi, passou batido. Eu gostaria de saber quem aqui já se inscreveu lá na jornada, gente. Põe aqui, eu já. Coloca aqui pra mim, eu já. Se você já se inscreveu na jornada, gente, vocês vão aprender os pilares do tratamento da SOP. Aqui não dá tempo de falar tudo isso numa live assim, não. E lá na jornada nós vamos conseguir falar tudo. Então tá bom, vocês já se inscreveram. Ah, que gracinha! Vai lá se inscrever, o link tá na minha bio. Só clicar lá no link da bio e se cadastrar, tá? É online, é gratuito, tá, gente? Não perde isso, não. Olha, um monte de gente já se inscreveu. Vou esperar vocês, hein? Segunda-feira, hein? Mas essa semana tem live todo dia, hein? Aproveita, aproveita. Vanessa, na hora que terminar a live, você vai clicar lá no link da minha bio para fazer sua inscrição na jornada. A jornada é 100% gratuita, Amanda. Não custa nenhum real, é de graça. E é online, você pode fazer aí da sua casa a jornada, tá bom? Mioinositol, nós vamos falar sobre mioinositol também, tá?
Gente, muito obrigada, vocês que já se inscreveram e quem ficou aqui comigo na live aprendeu aí os 3 primeiros passinhos para você colocar em ação na sua vida. Se você fizer, me marca, que eu gosto muito de saber se vocês estão aprendendo e colocando em prática o que vocês aprendem, tá? A melhor dica, a melhor orientação é aquela que você pega e faz. Quero ver você fazer, hein? Se você não é tentante nem gestante, coloca a canela aí no seu dia a dia, o chazinho de hortelã e retira açúcar das bebidas. Você vai ver que você vai dar um upgrade na sua saúde. Meninas, um beijo pra vocês, guerreiras maravilhosas. Aguardo vocês amanhã à noite, 20 horas, com mais uma live estilo essa aqui, ó. Pra tirar todas essas caramiolas, essas pulgas atrás dessas orelhas suas. Um beijo pra vocês, uma boa noite, bom descanso. Beijo da Nutri.